Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do versículo 4 ao 7. Pastor Antenor, traz o meu celular, por favor. 1 Coríntios 4, desculpe, 13, do 4 ao 7. Obrigado. Esse texto, ele traz uma descrição sobre o amor verdadeiro, as características que ele possui. Diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando você quer descobrir que alguma coisa é importante para Deus, o que é que você faz? Vou te dar uma dica, o que é que você pode fazer para descobrir o que é importante para Deus. Você pode observar aquilo que Deus gastou tempo nas Escrituras para falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se você quer saber se começar as coisas de uma maneira certa é importante para Deus, Ele deixou para você o livro de Gênesis. Fala sobre os começos. Se você quer saber se é importante para Deus sair bem dos lugares, sair bem da empresa, se a saída deve ser alguma coisa onde a mão de Deus está fazendo parte, olha que a Bíblia tem o livro de Êxodo, a tradução seria saída. E uma preocupação que Deus teve era mostrar os egípcios, naquela saída, que ele era um Deus não só poderoso, mas santo. Se você quer descobrir, por exemplo, se é importante para Deus você ser uma pessoa que segue regras, obedece normas, você tem o livro de Levítico. O livro de Levítico mostra para você que ele é um Deus que quer adoração, mas ele não quer uma adoração à moda Bangu. Ele estabelece ali tudo direitinho. Os turnos dos levitas, como oferecer os sacrifícios, uma adoração detalhada. Então, Deus ali mostra para você, olha, você não deve ser uma pessoa que acha regra e normas uma coisa chata, porque eu não acho. Se você quiser descobrir a importância que Deus dá para o amor conjugal, você vê, Deus separou um livro da Bíblia, Cantares. Se você quer descobrir se Deus acha importante ou não o louvor e a adoração, você tem o maior livro da Bíblia, que é um livro de louvor e adoração, com 150 capítulos. O livro de Salmos, mostrando que seu louvor e a sua adoração deve estar no meio, no centro da sua vida cristã. Salmos está no meio da Bíblia. Serviço, tudo que você faz para Deus, mas coloca o louvor e a adoração no meio. Se você não tem voz para cantar igual a mim, mas você canta com o coração. Se você quer eh, descobrir se para Deus, por exemplo, o assunto ressurreição do corpo é importante, ou se para Deus só é importante a salvação do espírito, o corpo acabou, acabou, você vai ver que Deus não pensa assim. E ele incluiu no projeto da redenção a salvação, a
ressurreição do corpo. E então ele mostra para você que ele separou um capítulo da Bíblia para falar sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 15. E se você quer saber se amar da maneira certa é importante para Deus, você tem aqui 1 Coríntios, capítulo 13, onde Deus é específico, é detalhista para nos falar sobre isso. E quando o Espírito Santo inspirou Paulo a falar sobre o amor, ele falou para uma igreja que parecia que não amava. Porque Deus não fala para você aquilo que você não precisa saber. Deus não questiona você naquilo que você não precisa mudar. Deus quer sempre que nós venhamos a melhorar, a nos corrigir, a sermos melhor do que já somos. Então, uma das maneiras de Deus saber que é Deus falando comigo é que Deus me puxa para cima. Deus exige um pouquinho mais, né? E essa igreja era uma igreja que estava numa cidade cosmopolita, uma cidade de grande atividade comercial, naturalmente uma cidade próspera, não era uma aldeia daquela época, era uma cidade grande, é uma cidade com muitos templos grandes, templos pagãos, né? Uma atividade religiosa muito grande. Uma cidade também de um nível de imoralidade muito grande, né? Então, uma cidade parecida com o nosso mundo de hoje. Não era uma Nazaré da vida, deu para entender? Não era uma Nazaré da Bíblia. Nazaré, onde Jesus foi criado, era um cantão. Né? Talvez aqui alguns irmãos foram criados assim, num cantão. Hoje vivem aqui, mas, pastor, sabe onde é a roça? Sei. Eu fui criado 100 quilômetros depois. Né? Nazaré era mais ou menos isso. Mas Corinto não. Era uma grande cidade, atividade comercial, prosperidade, vida econômica, vida religiosa e tal. E Paulo passou lá 18 meses. E naqueles 18 meses que lá ele esteve, pregando o evangelho, compartilhando a transformação que Jesus fez na vida dele, naturalmente pessoas creram, pessoas se converteram e nasceu a igreja em Corinto. Passado 4 anos depois, ele escreve essa carta. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. No culto, como estamos tendo hoje aqui, muita gente levantava, falava em línguas altas, outros profetizavam. Uma igreja com manifestação de vários dons espirituais. Uma igreja ativa, uma igreja produtiva no serviço, mas nos relacionamentos parecia uma igreja que ninguém amava ninguém. Por quê? Essa igreja, ela tinha irmãos da igreja processando outros irmãos na justiça, levando aos tribunais romanos. Está aqui na carta. Tinha irmãos dessa igreja também que olhavam para os outros com desdém, porque se achavam superiores pelos dons que tinham. Um outro grupo olhava para os outros com desdém, porque se achavam superiores pelo modelo de liderança que eles seguiam. Então, uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, rixa, inimizade, irmãos que não falavam um com o outro na igreja. E para esta igreja, e depois de Paulo, nos 6 primeiros capítulos, tratar desses problemas da igreja, ele começa, então, do capítulo 7 em diante, falar sobre assuntos, ensinamentos espirituais, uso correto dos dons na hora do culto na igreja. E então, ele aqui no capítulo 13, ele está começando a fechar tudo isso. Falou dos problemas, ensinou como deve ser a vida, o culto público da igreja. Havia problemas, inclusive, no culto de Santa Ceia. Então, ele começa a dizer: olha,
O mais importante de tudo isso é o amor. E essas coisas que estão acontecendo, de inimizade, de alguém se sentindo superior ao outro, tudo isso demonstra que pode haver espiritualidade e serviço, mas faltar amor no coração. Pode haver espiritualidade e serviço, mas faltar amor no coração. Então deu para contextualizar? Aí ele fala para nós, então, quais são as características de um amor verdadeiro. Então, ele não vai falar do amor de Hollywood, do amor humano, o amor natural. E eu gostaria, então, de dar o significado. Ele apresenta aqui para nós 12 características e dá o significado de cada uma delas para você hoje à noite. E eu gostaria de, antes de começar a dar a primeira característica, te lançar uma pergunta. Você, ao ouvir a descrição, pergunte-se a si mesmo se você é praticante do amor verdadeiro. Então, a primeira coisa que ele fala é que o amor verdadeiro, ele é paciente. E isso significa que se nós temos o amor verdadeiro, ou se você tem, você é capaz de esperar e suportar dificuldades sem se irritar. Você é capaz de esperar e de suportar dificuldades sem se irritar. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós estamos nos irritando muito facilmente uns com os outros. Você, quando vai ao supermercado, tem alguém andando com um carrinho um pouco lento, você fica irritado. Quando você está na fila do banco, ontem, anteontem aconteceu isso comigo. Eu na fila aqui de um caixa eletrônico, fila única, e aí foram duas pessoas, um para cada caixa eletrônico, e o seguinte, ele podia dar uns 3 passos para vir a fila que estava fazendo um caracol na agência poder andar e a pessoa ficou ali, né, tranquila na dela, né. Eh, Situações que, eh, nós vivenciamos e que nós devemos pensar: "Por que que eu fico tão irritado? Se eu amasse mais, será que eu me irritaria menos?" No trânsito, irmãos, vocês conhecem, tem alguém aqui da nossa congregação que já deu esse testemunho, né. Durante anos teve um carro velho, Deus abençoou, prosperou, passou a só ter carro novo. Usar 2 anos no máximo, trocar. Ele começou a ficar o quê? Irritado com carro velho na rua. E quando tinha um carro velho na rua andando devagar, ele na buzina, né. Até que, um dia o Senhor tratou dessa irritação dele, falou assim: "Você sabe quem está dentro daquele carro na frente?" Ele falou: "Não, são 4 homens armados." "Mesmo, Senhor?" "É." "Você sabia que eu fiz eles não ouvirem você buzinando do jeito que você estava buzinando?" "É, Senhor." "Por quê?" "Porque se eles tivessem ouvido, talvez você não estava escutando agora a minha voz." Aí ele conta que ele abaixou o vidro do carro, levantou a mão para o céu na hora e falou: "Jesus, eu te aceito de novo como meu Senhor e Salvador no trânsito." Porque ele estava muito irritadiço no trânsito. Então, Paulo fala, olha, para aquela igreja, os irmãos se irritando uns com os outros, aquela animosidade, ele fala: o amor verdadeiro, ele é capaz de suportar sem se irritar. Na vida conjugal, às vezes é tão fácil a esposa se irritar com o marido, né? Tão fácil o marido se irritar com a esposa. A esposa se irrita porque o marido vai contar a história e não dá detalhes.
Aí o marido se irrita porque a esposa vai contar a história e fica cheio de detalhes. Mas todo mundo se irrita, né? Hoje à noite, irmãos, nós temos que fazer escolhas. Que tipo de amor nós queremos ter nessa vida? Não só o nosso amor para com Deus, mas para com as pessoas. Você tem, você fica irritado com um idoso andando devagar à sua frente, com uma mulher grávida andando devagar à sua frente. Paulo diz: olha, o amor verdadeiro é paciente. Ele é capaz de esperar, né, aquele idoso, aquela pessoa, aquele cadeirante, aquela pessoa que está mais morosa, está andando mais devagar, é de esperar e suportar dificuldades sem se irritar. Segunda característica que ele fala é que o amor é bondoso. É, dizer isso quer dizer que o amor verdadeiro, ele é gentil. A grosseria não faz parte de um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro ele é gentil, ele é também generoso, porque ele se preocupa com o outro. Então, não faz sentido um amor que fere constantemente, porque o verdadeiro amor ele é gentil, cortês, cordato. Nós vivemos num mundo de muita aspereza, não é? Muita grosseria. Precisamos, irmãos, sermos desafiados. Vou tentar resgatar isso. Como é que você fala com os atendentes de call center? Porque normalmente quando a gente liga é porque a gente já não está tão satisfeito com o serviço que está sendo prestado, né? É um desafio, irmãos. Esse texto aqui é um desafio para nós. Sem o Espírito Santo, nós vamos deixar ele de lado. Concorda comigo? Só na natureza humana não dá. Eu explico de novo. Eh, bondoso é ser gentil e generoso, tá bom? Então, eh, você é gentil ou você é áspero? É gentil ou é áspero? Então, se você diz que ama alguém, você precisa, eh, mostrar isso, exercendo essas características do amor verdadeiro. Uma delas é o quê? Eu não vou mais ser tão grosseiro com essa pessoa. Eu decido ser gentil. Gentileza faz parte da natureza do amor espiritual. Terceira característica que o Espírito Santo usa Paulo para nos ensinar sobre o amor verdadeiro é que ele não é invejoso. É, isso quer dizer o seguinte, que quando há um amor verdadeiro, você não se entristece com a alegria do outro. A conquista do outro não entristece você. O crescimento do outro antes do seu crescimento, a conquista do outro antes da sua conquista não acaba com você. É, a, a inveja é quando isso ocorre ao contrário. Né? O sucesso do outro, a conquista do outro, deixa você triste. E Paulo diz: olha, se ama de verdade, a alegria do outro deixa você alegre também, mesmo que você não esteja tendo as mesmas conquistas. A quarta característica, ele fala, o amor, ele não se vangloria. O que quer dizer isso? O amor verdadeiro, ele não se gaba de suas conquistas e qualidades. Você já conheceu uma pessoa gabosa?
né? Tudo dela é o melhor. Mas Paulo diz: ó, o amor verdadeiro, ele não se gaba de suas conquistas e qualidades. Porque ao invés de se gabar, ele dá glória a Deus pelas suas conquistas e qualidades. E lá na igreja tinha muita gente vivendo isso, se gabando pelo modelo de liderança, se gabando pelo tipo de dom que tinha. Paulo diz: olha, o amor verdadeiro não se vangloria, não chama a glória para si, manda a glória para Deus. Não fica se gabando de qualidades e conquistas. A quinta característica, ele diz assim, ó, o amor verdadeiro, ele não é rude. É, isso significa que você não age de maneira brusca, ofensiva ou grosseira com as pessoas. Então, é, não agir de maneira brusca, impetuosa, né? Irmãos, agir de maneira brusca, na maioria das vezes, vai nos levar a arrependimento depois. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. E precipitei. Então, o amor verdadeiro não vai agir de maneira brusca. E nós estamos sendo alimentados a agir de maneira muito brusca. Às vezes você recebe uma mensagem do WhatsApp que você não gostou muito. Como é que acontece? É logo responder, de maneira brusca. Se você responder na hora, a resposta é de um jeito. Se você responder 2 dias depois, pode ter certeza, vai responder de outro jeito. Então, agir de maneira brusca não convém. E Paulo fala, o amor verdadeiro procura evitar agir de maneira brusca. Sétima, sexta característica, ele diz que o amor verdadeiro não é egoísta. Eh, isso significa que você não se preocupa só com o que é bom para você, mas você se preocupa também o que é bom para o outro. Eh, o amor verdadeiro, por exemplo, no casamento, há um interesse mútuo no bem-estar um do outro. Quando há egoísmo, só existe uma pessoa importante no mundo, é você, ninguém mais. Então, só tá bom se estiver bom para você. Paulo diz assim, olha, se nós tivermos a característica do amor verdadeiro, nós não vamos pensar assim, só está bom se estiver bom para mim. Nós vamos pensar assim, estará bom se estiver bom para nós. Sai o eu e entra o nós. A sétima característica, ele fala assim, o amor verdadeiro não se ofende facilmente. Eh, aprender a não se ofender é uma coisa necessária, porque nos dias que nós vivemos, né, com tanta grosseria, tanta atitude rude, nós vamos às vezes eh, ficando sensibilizados e nos ofendendo facilmente. E a tendência, Paulo fala, escrevendo a carta a Timóteo, é que essas características não vão diminuir nos últimos dias, né? Paulo fala lá muitas características que são o inverso do amor, desafeiçoados. Nos últimos dias, os homens, as pessoas serão assim, não amarão as suas famílias, serão avarentos, tal, etc. Eh, tudo isso consequência do distanciamento da humanidade desse amor bíblico. Mas ele diz, olha, quem ama de forma verdadeira não se ofende facilmente. Você se torna capaz. Quem é que tem mais dificuldade de tomar algo como ofensa? Aquela pessoa que é capaz de entender as falhas dos outros. Então, quanto mais você tiver compreensão
que o outro é falho, que o outro tem limitações, né, você se ofende menos com a falha do outro, porque você exige menos perfeição do outro. Quanto mais você for uma pessoa exigente de perfeição, mais você vai se ofender com a falha do outro. Então, Paulo diz: olha, o amor verdadeiro, ele não se ofende facilmente. Ele torna você uma pessoa tolerante, não com o pecado do outro, mas tolerante com a limitação do outro. Entende a diferença? Porque pecado é uma coisa e limitação é outra coisa. Fora o pecado precisa ser renunciado. Não existe melhora para o pecado. A solução para o pecado tem que ser radical, tem que ser a renúncia. Renúncia em Cristo. Mas as limitações é diferente. Às vezes, ninguém é tímido porque nasceu como uma soma tímido. São situações, a maneira, a criação, né, até o que nós ouvimos hoje de manhã, testemunho na pregação da pastora Fabi, a questão familiar às vezes desenvolve aquele, ou acentua aquela característica, né? Então, há coisas que nós somos limitados, não somos o que nós gostaríamos de ser, mas somos aquilo que acabamos sendo. E podemos melhorar, devemos melhorar, vamos corrigir, vamos aperfeiçoar, mas temos as limitações. Então, compreender não é achar que está certo a falha do outro, mas pelo menos compreender a falha do outro me ajuda a não me ofender facilmente. Oitava característica, Paulo fala assim: ó, o amor não guarda rancor. É, não guardar rancor é ter a capacidade de esquecer e perdoar as ofensas passadas. E sem o amor verdadeiro, que só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, aqui está a descrição para nós, mas só a leitura não me torna capaz de viver isso. Aqui é a informação. Se você se sentir desafiado e falar assim, é, eu estou muito aquém desse amor. Acho que todos nós deveríamos fazer essa oração hoje à noite. Meu Deus, eu dizia que eu amava, eu estou envergonhado, porque eu estou muito aquém desse amor verdadeiro. Se amar significa isso, eu estou muito aquém. Me ajuda, Espírito Santo, a corrigir, a melhorar. É, e não guardar rancor das falhas passadas. É, quanto mais você desenvolve a capacidade de perdoar rapidamente, menos vulnerável você estará de guardar rancor. Então, primeiro, não se ofender facilmente, mas houve a ofensa, você querer se tornar uma pessoa que perdoa rápido e com facilidade, mesmo que o outro não tenha mudado e nem tenha se arrependido. E isso faz com que, então, a ofensa não tenha tempo de magoar o coração e você guardar o rancor. Então, quem demora mais a perdoar eh, vai ter mais vulnerabilidade, mais facilidade, porque o tempo longo para perdoar, você está dando mais tempo para o coração ficar magoado e aí o rancor ser desenvolvido. Então, Paulo fala: olha, o amor verdadeiro não guarda rancor. Você é uma pessoa rancorosa, né? Você guarda rancor, então você precisa da ajuda do Espírito Santo para vencer isso. Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa rancorosa. Existo. Meu irmão, minha irmã, nós só melhoramos quando nós começamos a odiar aquilo
e não deve ser bem acolhido no nosso coração. O pecado que nós acariciamos, nós não abandonamos. Então, você precisa olhar essas coisas e falar assim: olha, eu, eu sou irritadiço. Eu estou me detestando por ser irritadiço. Eu estou cansado de ser irritadiço. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero mais ser irritadiço. Não faz sentido dizer que eu sou um cristão, que eu te amo, que eu amo o meu próximo, se eu sou um pavio tão curto. Me irrito tão facilmente. Com tudo, com todos. É, a nona característica, ele fala que o amor verdadeiro, ele tudo sofre. Isso significa que o amor verdadeiro, ele não desiste facilmente. A tendência nossa é não querer sofrer em nenhum momento. Infelizmente, às vezes até quando há certas situações, eh, determinados tipos de doenças na família, eh, entre o casal, naquele momento ali alguém não suporta e vai embora. Mas o Espírito Santo fala através de Paulo que o amor verdadeiro, ele tudo suporta. Ele não desiste facilmente. Ele enfrenta as dificuldades em tempos difíceis. A décima característica, ele fala assim: o amor verdadeiro tudo crê. E o significado é que você acredita no melhor dos outros e tem esperança nas suas intenções. O contrário disso seria viver desconfiado. Então, é certo que Jesus falou que o mundo jaz no maligno, mas é, nós temos um Senhor que nos guarda e que nos guia. E o amor verdadeiro, nós vamos ter essa capacidade de ter esperança em relação ao futuro. É, a intenção dos outros. Nós não vamos ficar pensando sempre que o outro está maquinando mal, né? Mas nós vamos ter esperança nas intenções dos outros. 11ª característica, ele fala assim: o amor tudo espera. E o significado é que o amor torna você otimista quanto à possibilidade de mudanças. E a 12ª característica, ele fala assim: o amor tudo suporta. O amor verdadeiro lhe demonstra força ao enfrentar as situações difíceis. E ele se torna capaz de enfrentar os maiores desafios. E a pergunta que eu fiz inicialmente, se você pratica o amor verdadeiro, para todos nós, nós somos desafiados hoje à noite a tomarmos uma decisão e falar assim: ó, eu preciso melhorar o amor que eu tenho nos meus relacionamentos. O amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos na igreja, porque não faz sentido eu dizer que amo e eu tratar de uma maneira que não corresponde ao que a Bíblia ensina sobre o amor. Entendeu, irmãos? E aí nós perdemos a paciência tão rapidamente, né, uns com os outros, nós somos rudes, somos grosseiros. Então, precisamos hoje à noite lembrar de um homem de Deus que fez uma diferença muito grande na Inglaterra. Vocês conhecem John Wesley. John Wesley, quando falava do batismo com o Espírito Santo, eh, não sei se ele encontrou motivação aqui também, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala assim: olha, na verdade nós precisamos pedir um batismo de amor.
nós precisamos pedir é um batismo de amor. Porque, de outra forma, esse batismo com o Espírito Santo sem amor, a igreja de Corinto estava farta. Mas eh, nós precisamos falar assim: o que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Via de regra, é o sobrenatural de Deus. E é o que Deus quer. Então, Espírito Santo, me ajuda a amar dentro do desafio desse texto, que eu estou muito aquém. Eu quero ser o primeiro a orar assim hoje à noite. Amém, irmãos? Não sou melhor que vocês. Eu tenho procurado melhorar. Eu acho que eu já fui muito mais irritadiço. Eu acho que eu já fui muito mais impaciente com a minha esposa. Estou diminuindo aos pouquinhos. Porque eu aprendi com isso aqui. Que não pode dizer que ama e não ter as características do amor. Vocês entenderam que não faz sentido? Eu digo que amo, mas sou irritadiço. Eu digo que amo, mas paciência zero. Eu digo que amo, mas não tolero. Não faz sentido. Então eu posso até não ficar falando eu te amo, mas a demonstração dessas características está provado que ama. Né? Dizer que ama vai ser a cereja do bolo, mas as características estão provando que ama. Então vamos ficar em pé e vamos orar